A emissão prossegue agora a falar de jornalismo, João Adelino Faria. Exatamente, vamos então avançar, vamos olhar primeiro para o jornalismo digital e depois iremos então falar dos grandes grupos de comunicação social e como é que a tecnologia o está a mudar. Para já começamos por jornalismo digital. Claro que também o jornalismo não podia ser exceção quando estamos a olhar para o futuro e também para as implicações das transformações e das transições digitais. Já está a acontecer no jornalismo há muito tempo. Estamos a saber fazer essa transição ou não, pode ser um ponto de partida. Meus convidados, Bernardo Correia, CEO da Google Portugal, Rita Figueiras, professora associada da Universidade Católica Portuguesa, e o António Costa, publisher do Eco. E como ele diz, é um web addict, jornalista, mas um web addict. Bem-vindos aos três. Vamos olhar para isto do jornalismo digital e começaria, talvez, António, comece por ti, olhando para o balanço que podemos fazer nesta altura, quando começaram a surgir as primeiras plataformas em que, por um lado, deixámos de ler os jornais em papel, passámos a ler os jornais em vários suportes, nomeadamente no tablet, no computador, no telemóvel. Na altura quase que se vaticinava, é o fim, vai morrer. Não foi assim, mas até que ponto é que está a ser nesta altura difícil? Ora bem, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos e eu quero agradecer ao Rogério Carapuça o convite para estar aqui presente. Normalmente estou aí a fazer perguntas. É mais fácil ou não? É mais fácil estar aí, confesso. Pronto, okay. É mais fácil estar aí, mas vamos ver. Primeiro temos que sublinhar que o jornalismo é jornalismo, não é? Qualquer que seja a plataforma. Dessa regras, tem códigos próprios, códigos deontológicos, princípios, objetivos, informar, ajudar a decidir, escrutinar, fiscalizar. E isso não muda por estarmos a trabalhar ou a escrever para um meio que é papel ou para um meio que é digital. O jornalismo digital, de alguma maneira, ou a transformação e até, enfim, modelos como o Eco que não têm papel, porque hoje, felizmente, temos meios de comunicação social que têm edições em papel e têm ótimas edições online e, portanto, competitivas e igualmente exigentes no seu papel, mas também temos hoje meios que são exclusivamente online. E o que o jornalismo online traz, e eu, enfim, passei do papel diretamente para o online sem essa transição, sublinho aqui 2 ou 3 pontos que me parecem importantes e que acrescentam alguma coisa ao desafio que temos e que eu acho que ajudam também os leitores. Por um lado, são dados. Enfim, seguramente neste congresso falar-se-á, e já se terá falado, de dados, de informação. E o jornalismo digital tem uma coisa que o jornalismo em papel dificilmente terá no tempo e de forma tempestiva para que haja decisões jornalísticas e editoriais relevantes. Estou a falar, por exemplo, de um diretor decidir uma primeira página de um jornal e provavelmente só saberá os efeitos e os resultados dessa primeira página depois de vender em banco, etc. 2, 3, 4 dias depois. O que torna muito difícil, como imaginam, tomar decisões no dia seguinte sem saber exatamente se aquela manchete, se aquela história resultou. Obviamente que a experiência jornalística, enfim, o histórico permite alinhar algumas decisões, mas hoje o jornalismo digital tem dados imediatos. Nesta indústria e nesta conferência onde estamos, seguramente pensariam ser impensável tomar decisões sem informação e sem dados. O jornalismo digital passou a ter isso e isso é uma vantagem para os jornalistas, é uma vantagem para os leitores, porque podemos todos decidir, e é uma vantagem também na escolha. Isto é um segundo dado da dinâmica do jornalismo digital que trouxe alguma coisa de novo. Uma maior exigência perante os jornalistas e o seu trabalho, porque é muito fácil mudar de site. Comprar um jornal, uma pessoa comprar um jornal, às vezes gosta mais, gosta menos, mas cria uma relação de afetividade. Um bocadinho como a televisão, ou seja, sim, é mudar de canal, temos um comando na mão, também aqui temos um jornal. E aqui também temos. Isso cria um risco, e é talvez o maior risco, e que eu, enfim, vivo também todos os dias e que partilho com a equipa, que é o tempo. O tempo estreitou-se, encurtou-se. O processo de decisão, por via da concorrência
de outros meios de comunicação que não meios de comunicação social, mas meios de comunicação, porque estamos a competir com toda a gente, não é? Estamos a competir com a Netflix, estamos a competir com a Google, estamos a competir com o Facebook, estamos a competir em tempo e em atenção. E isso até muda, ou seja, quando falamos de um jornal digital, já não falamos apenas do artigo escrito. Temos um artigo, temos um vídeo, temos muito um podcast, mais completo. E uma capacidade de falar com uma agregação das várias formas de jornalismo. E com capacidade de interagir com o leitor de forma imediata. Mas o tempo traz uma dificuldade, ou um risco, que é um menor processo de decisão ou menos consolidado processo de decisão que pode levar a mais erros. E esse, digamos, é talvez o principal risco que o jornalismo digital mas tem podem hoje. ser corrigidos, por exemplo, ainda hoje nós sabemos, quando há uma edição em papel, sai com um erro, não pode ser emendado. No digital, pode ser corrigido, obviamente. A versão digital tem essa vantagem. Mas os nossos princípios editoriais obrigam-nos, obviamente, a partilhar com os leitores que erramos. Que erramos, claro. E o risco do erro é, digamos, é mais evidente porque a concorrência e a lógica do jornalismo digital não é propriamente guardar notícias, não é? Muito bem. Uma terceira nota para reflexão e para discussão é a proximidade, e era isso que também, de alguma forma, tinhas implícita na tua observação, é a proximidade com os leitores. Eu acho que o jornalismo digital consegue hoje estar nos nossos telemóveis, anda para todo lado connosco e conseguimos interagir a qualquer hora do dia, e isso cria uma proximidade e uma relação com os leitores muito mais forte. António, antes de passar ao Bernardo, e já agora para passar, já há muito tempo falámos o papel da Google e de outros agregadores, como é que olhas como publisher de um formato digital para a reprodução desses artigos? Olha como parceiros, olha, francamente como parceiros, eu faço aqui um disclaimer, uma declaração de interesses. O ECO e a Google até têm em Portugal uma parceria e temos tido uma disponibilidade da Google para trabalhar connosco. Acho que houve em algum momento, não exatamente da Google, mas de outras plataformas, a ideia e responsabilidade dos jornalistas, responsabilidade dos leitores, enfim, pela dinâmica das coisas, de confundir o que é uma rede social com um jornal. E eu não excluo, não tenho nenhum tipo de estado de alma contra nenhuma rede social. Cumpre o seu papel, também nos traz coisas, mas não é exatamente, é um meio de comunicação, mas não é um meio de comunicação social. Em algum momento houve aqui uma certa confusão que os jornalistas também não se podem aliar, da responsabilidade que os jornalistas também não se podem aliar, e os meios de comunicação social, eles próprios. De qualquer forma, eu acho que hoje é mais claro. Começa a ser mais claro. O excesso de informação exige, e eu acho que leva as pessoas a serem mais exigentes, e eu estou a falar também, apesar de tudo, no ECO, num segmento de mercado de leitores exigente com o tipo de informação, e a marca aí, as várias marcas, e nós temos ótimas marcas de comunicação social, ganham expressão face às redes sociais como agregadoras. Mas eu, de facto, tenho que sublinhar aqui a diferença do papel que tem a Google, do papel que tem o Facebook, do papel que tem o Twitter. E esse papel momentos mais de divulgação, ou seja, a divulgação que fazem e o número de pessoas que trazem para ler esses artigos e para consumir esse produto, compensa o que se poderá perder no negócio? Ainda não. Vamos lá ver, nós estamos a fazer um caminho. Eu acho que o processo anda a ser discutido há muitos anos e eu, no caso da Google, e convido o Bernardo aqui a fazer uma reflexão connosco, eu acho que há um valor acrescentado nas parcerias. Eu diria que ainda há, mas está-se a fazer um caminho para uma partilha justa de receita associada ao conteúdo. Também tenho que sublinhar que, obviamente, a Google traz muitos leitores ao ECO, mas a todos os jornais, e todos os jornalistas querem uma coisa, não é? Vamos separar. Digamos. Alguns querem sobreviver também. Mas os jornalistas querem uma coisa, chegar ao máximo de leitores possível. E, obviamente, que plataformas como a Google, ou como a Facebook, ou como o Twitter, permitem-nos isso. As sociedades, as empresas de comunicação social têm, obviamente, objetivos que estão consagrados até no estatuto editorial dos meios que têm, mas têm uma obrigação de dever, que é serem viáveis, porque isso garante independência. E aí é que se coloca a questão da relação de força com parceiros que são globais, quando nós somos parceiros locais. Apesar de tudo, tenho que reconhecer e tenho que sublinhar o esforço que tem sido feito
diria, ainda estamos num processo, num caminho, mas de uma partilha de receitas e de negócio mais equilibrada, porque de facto também é verdade que o Google nos traz meios, mas também, para concluir, mas também é verdade que a Google ou outros parceiros também não vivem sem os meios locais, e esse é o ponto de equilíbrio que se tem que encontrar. Bernardo, esta discussão já foi feita noutros congressos várias vezes, não chegamos a conclusão nenhuma, há no entanto uma evolução, cada um tem a sua, estou a dizer conclusão no sentido de cada um continua com os seus pontos de vista, chegamos a conclusões, mas cada um com os seus pontos de vista. O que eu queria da sua parte, e em termos de reflexão, é até que ponto é que hoje, no jornalismo digital, há uma convivência mais pacífica, até atendendo a esta colaboração, entre o jornalismo digital e depois o papel que a Google tem, porque muitos jornalistas também utilizam a Google para fazer os seus próprios conteúdos, mas depois estamos a falar de alguém com um peso muito grande e alguns jornais muito pequenos. É uma relação já mais pacífica? Antes de mais nada, boa tarde a todos. E agradecendo também ao António as palavras, porque o caminho que nós temos estado a fazer é esse. Já agora falamos pela Google, não falamos pelas empresas de tecnologia. Às vezes é preciso relembrar as pessoas que o motor de busca é uma coisa completamente diferente de uma rede social. E o Google vive, por definição e por missão, num ambiente simbiótico com todos os outros parceiros que produzem conteúdo para o digital. Seja meios de comunicação, seja a Wikipédia, seja quais forem. Se calhar é preciso dar um bocadinho de passo atrás e relembrar qual é a missão do Google e para que é que o Google existe. E ainda ontem estava a ver o Google I.O., que é o evento anual de produtos do Google, em que o nosso CEO relembrava que ao fim de 24 anos continuamos exatamente com a mesma missão e a mesma de origem, que é organizar a informação do mundo e torná-la universalmente acessível e útil. Esta última palavra é muito importante, o conceito de utilidade. Apesar das notícias serem apenas 2% de todas as pesquisas no Google, um número muito pequenino, é obviamente um conteúdo com uma relevância social enorme e com implicações grandes para a qualidade das democracias e todos os outros problemas que nós temos existido. Exatamente para evitar confusões, nós nem sequer temos anúncios no Google News, exatamente por ser um tráfego tão pequeno para nós e para não evitar dificuldades com monetização, etc., e dar a percepção de que estamos a ganhar com o conteúdo dos outros, nós nem sequer temos esse conteúdo do Google News, por exemplo, monetizado. Mas reconhecemos que aquilo é muito importante para o utilizador final ter acesso a essa informação de qualidade e é completamente indicado, perante a nossa missão, que esse utilizador tenha a resposta certa à pergunta certa, do autor certo, com a autoridade certa. Esta última parte é muito importante, porque o Google tem duas componentes para dar qualidade de resposta. Uma é a relevância, essa resposta está certa. Outra é a autoridade, essa resposta certa vem de uma pessoa que tem autoridade para dizer que de facto aquela resposta está certa. E nisto os órgãos de comunicação social e a imprensa são absolutamente críticos e aí a nossa missão, especialmente durante os últimos 7, 8 anos, acho que o Google tem feito um caminho extraordinário. Seja através de tráfego, mais de 8 bilhões de cliques dados a órgãos de comunicação social na Europa todos os meses. Temos ferramentas, seja de monetização, que já agora, na maior parte dos casos, partilham mais de 90 e tal % das receitas com o próprio publisher que as utiliza, como o Ad Manager, seja de subscrição, facilitar a aquisição de subscritores, seja através de inovação. O nosso fundo de inovação aqui em Portugal financiou qualquer coisa como 8 milhões de euros de projetos de inovação no jornalismo em Portugal, incluindo o estúdio de rádio do Observador, o estúdio de vídeo do Jornal de Notícias, o próprio Donónio, foi financiado pelo Digital News Initiative. E por fim, financiamento. Aquele velho mito que o Google não pagava pelo conteúdo, etc. Deixa-me levantar aí uma questão. Quando fala de autoridade e também de relevância, até que ponto é que a Google não tem aí uma missão que não será, se me permite, a sua, ou seja, escolher o tipo de quem é que é a autoridade, quem é que é relevante, etc. É baseado em algoritmos? Essa é uma questão absolutamente pertinente e das mais importantes da nossa época e que está por trás de todos os problemas que temos e dúvidas. Se calhar a Rita até mais bem equipada para responder isto do que eu, mas ninguém quer o Google a decidir o que é 100% verdade e o que é 100% mentira. É como ir a uma biblioteca e perguntar ao bibliotecário à porta qual é o livro que tem toda a verdade. Não há.
Há milhões de livros numa biblioteca e alguns deles têm pontos de vista diferentes. E alguns dos livros, aliás, podem estar errados, mas ninguém os retira da biblioteca, nem aponta ao bibliotecário o facto... Mas há uma decisão sobre que livros ter na biblioteca. É aí que Há uma questão da visibilidade, por exemplo, de quais são os livros que têm mais destaque, quais aqueles que estão mais recomendados, etc. Mas os outros não desaparecem. E eu acho que a admissão do Google, por ter toda a informação do mundo que seja legal mostrar, compete-nos a nós ter, dentro da legalidade, disponibilizar todo o conteúdo. Dentro disto existe a questão de elevar as vozes à autoridade, especialmente em casos que sejam mais complicados, mudanças climáticas, seja lá o que for, e pôr essas vozes com autoridade com maior destaque e com maior relevância. Mas aí estão a decidir. Aí estamos a ajudar a informar e a aumentar a relevância. E aí respondemos aos pedidos também dos jornalistas e dos órgãos de comunicação social de que reconhecer nos órgãos de comunicação social uma autoridade que eventualmente outros poderão não ter. E daí o projeto, por exemplo, do showcase do financiamento que lançámos aqui em Portugal em dezembro. Um dos parceiros, com muito orgulho, é o próprio do ECO, em que o Google se comprometeu a licenciar conteúdo aos órgãos de comunicação social e pôr esse destaque, esse conteúdo com maior destaque dentro do próprio motor de busca e do Google News, para dar essa autoridade e financiamento aos órgãos de comunicação social. Rita Figueiras, como académica deste painel, peço-lhe um olhar mais académico sobre isto. Primeiro, a questão do jornalismo digital. É o jornalismo que vamos ter daqui para a frente? De que forma é que será uma revolução em termos de jornalismo? E já vamos à questão do Google e a forma como depois faz a agregação das notícias. Boa tarde a todos. Agradecer também o convite para estar aqui presente. Bom, a relação entre o jornalismo e a tecnologia existe desde o século XIX. Portanto, não vou fazer aqui uma aula de história do jornalismo, não é isso? Mas, portanto, essa relação sempre existiu. Por exemplo, o telégrafo foi fundamental para que o jornalismo deixasse de ser exclusivamente centrado no que estava a acontecer no local onde podíamos recolher informação para ampliar a geografia do que fazia parte dos jornais. Por outro lado, outra questão também fundamental fez com que se pudesse publicar informação sem que a mensagem dessa informação tivesse que viajar, não é? Porque podia ser passado por cabos e o código Morse, por exemplo, que permitia que algo que acontecia a uma longa distância pudesse ser publicado sem que a mensagem tivesse que fazer a viagem física para que soubéssemos o que tinha acontecido. À época foi uma revolução enorme, não é? Foi o encurtar as distâncias e também expandir a agenda do jornalismo. E, portanto, foi uma revolução no seu tempo. Para fazermos um salto para o presente, é óbvio que toda a tecnologia, então, a entrada do telefone da redação também foi absolutamente transformador, como o do computador, não é? Chegamos até agora... O direto, claro. Estamos a achar que é uma coisa tão normal Exatamente. E o que aconteceu? E havia satélite, tudo isso. Portanto, a tecnologia sempre transformou o jornalismo e o jornalismo sempre se foi adaptando à disrupção que cada tecnologia trouxe. O que nós temos, de facto, hoje, como mais diferenciador, diria assim, face às questões anteriores, é que, com a entrada dos intermediários digitais, obviamente que o modelo de negócio que o jornalismo tinha desde o século XIX alterou-se substancialmente, não é? Porque, digamos que esse modelo de negócio deixou de ser mais autónomo para passar a ser mais subsidiário das lógicas de funcionamento das plataformas digitais. E tornou essa relação também mais assimétrica. O jornalismo deixou de ter mais autonomia na sua ação, porque passou a ser mais conduzido pelas lógicas dos algoritmos, que é mais assimétrica, que decidem o que é que tem mais visibilidade, quais são os critérios e as métricas para que alguma informação tenha maior destaque, outra tenha menos, não é? Portanto, isso deixou de estar, digamos assim, na esfera exclusiva de decisão do jornalismo. Já agora, no seu estudo, no estudo que faz sobre o fenómeno, isso leva a uma autocensura do jornalista e do jornalismo, no sentido de eu sei perfeitamente, como profissional, o que é que vai ter a audiência, não é isso que me motiva, mas até que ponto é que isso pode condicionar-nos a ir para um caminho que não o mais correto? Não colocando necessariamente pela questão da autocensura, mas uma adaptação aos critérios de noticiabilidade. Isso claramente verifica-se em função do que se vai também percebendo o que é que funciona melhor, digamos assim, em termos da distribuição e em termos da amplificação das mensagens. Mas se me permite, isso sempre aconteceu, não é? Claro, mas agora é mais rápido e há mais instrumentos. E a assimetria é maior. Não, com certeza. A assimetria é maior no sentido em que a capacidade negocial do jornalismo diminuiu.
face a estas grandes Estamos a plataformas, falar de não é? relevâncias e de dimensões muito diferentes, não é? Claro, claro. Portanto, uma maior assimetria e também uma maior opacidade, no sentido em que todos desejariam saber como é que são compostos os algoritmos, não é? Mas é uma opacidade, no sentido, as empresas conhecem, estas plataformas conhecem bem os usuários, conhecem bem a lógica de funcionamento dos média, mas o mesmo não se poderá dizer destas plataformas, não é? Portanto, esta de facto é uma enorme mudança. A assimetria e, por outro lado, esta dimensão... Essa mudança para si traz riscos em termos de imparcialidade e eficácia do jornalismo na missão que lhe compete? Pelo menos traz sempre, e também traz do ponto de vista, trazer aqui um outro ângulo que é o dos usuários, dos leitores. Traz o que os estudos têm indicado e cada vez indicam mais, por um lado, a perda da capacidade de identificar as marcas jornalísticas. Fica diluído, porque quando se recebe num feed tutoriais de maquilhagem, fotografias de um pequeno almoço e uma notícia, digamos que para quem não tenha de facto esse conhecimento e um património de consumo, fica tudo diluído, digamos assim, numa superfície equivalente, com o tipo de informação, tudo que ali surge. Principalmente se pensarmos nos mais jovens, que já nasceram neste contexto, em que a relação com as marcas da autoridade, do papel, que era uma autoridade acrescida, dos consumos dos meios tradicionais, foi-se diluindo bastante através deste consumo. Não só através das plataformas, como também através do telemóvel, que acrescenta aqui outra dimensão do que é o consumo da informação em mobilidade. Porque tende a ser feita em multitasking. Acha que na perspectiva do utilizador, é o utilizador cada vez mais passivo perante essa situação, ou o facto de saber mais em termos de digital e também de poder escolher o torna smart para fazer uma smart choice? O que os variadíssimos estudos que têm sido feitos sobre isto nos dizem é que há aqui, digamos que uma espécie de polarização entre quem já tinha hábitos de consumo e vontade de consumir mais, está nas 7/5, não é? Porque tem uma quantidade enorme de meios a que pode aceder, sem sair do seu telemóvel, dá a volta ao mundo num instante. E se tiver interesses específicos num tema, tem uma pluralidade de formas, recebendo newsletters específicas, com curadoria especializada, tem acesso aos meios internacionais, portanto, subscrições, podcasts, não é? Portanto, tem uma quantidade enorme de possibilidades de ter informação diversa e complementar para aprofundar um determinado tema. Mas também se está a verificar o outro extremo, que é uma sensação de overwhelming, não é? As pessoas estão sobrecarregadas de informação e uma enorme dificuldade de discernir. E o que tende a acontecer é a percepção de que é tudo muito confuso. Porque num sítio dizem uma coisa, no outro sítio dizem outra coisa, 3 segundos depois vem outra, depois vem um alerta, depois já vem outro alerta. E toda essa percepção de que está a cair informação a toda a hora diferente, gera nas pessoas esta sensação de dificuldade de discernir. Então, o que é para saber? Muito bem, vou pegar nessa ideia. António, pegando nesta ideia de o que é verdade, o que é mentira, mais até do que decidir o que é que eu vou consumir. Como é que nós combatemos a desinformação, que é cada vez um maior inimigo de esclarecer a opinião pública, numa altura, e nós sabemos isso pela prática diária, em que muitas vezes o nosso leitor, o nosso espectador, alguns deles, acreditam mais rapidamente num Facebook ou num Twitter do que numa notícia que demora mais tempo. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, a desinformação sempre existiu, não é? Obviamente que a escala da tecnologia tornou a realidade muito diferente. Há um ponto, se me permites, breve de enquadramento à pergunta que estás a colocar, que é os jornalistas e os meios de comunicação social, eu diria, têm, ou ainda têm, e eu diria até que nos últimos anos, até por força de vários fatores, enfim, que não vem agora ao caso, até se reforçaram, têm um valor social muito relevante, mas não têm um valor económico, não é? O valor económico, por comparação com as plataformas, seja plataformas de search como a Google ou plataformas de redes sociais, a escala de facto de valor económico do que estamos a falar é diferente. Isso torna, digamos assim, mais frágil a capacidade dos jornais, dos jornalistas, dos meios de comunicação social de fazerem isso que estás a dizer. Como é que se faz, como é que se ajuda ou como é que se contribui para combater a desinformação?
produzindo boa informação. Quer dizer, é uma coisa muito simples, mas muito difícil de fazer, porque exige meios, exige tempo, e o jornalismo digital, como eu dizia, tem essa pressão acrescida, mas sobretudo exige, digamos, que cada jornalista e cada meio de comunicação social saiba exatamente, tenha presente o seu propósito, ponto 1, e tenha presente quais são as suas obrigações enquanto jornalistas. Não nos podemos deixar... O problema é a percepção do outro lado, entre o tempo que eu ou tu temos para confirmar uma notícia, que só será publicada ou emitida no momento em que confirmamos com 2 ou 3 pessoas e finalmente conseguimos esta confirmação, já está a correr, mesmo que seja mentira, em todas as plataformas. Com certeza. É uma batalha perdida. E hoje as deepfakes são muito mais sofisticadas. Não, eu não creio que seja uma batalha perdida. Eu acho que as generalizações sobre o que é que o público pensa, como dizia, é bem verdade, porque há grupos mais bem informados e preparados para digerir informação. Há outros que não estão bem preparados e provavelmente para grupos de leitores, de usuários, que é uma palavra que eu confesso que não gosto muito, mas de usuários que consomem informação via redes sociais, provavelmente haverá uma parte significativa, uma percentagem significativa desses grupos em que vai ser muito difícil, vai ser uma conquista diária, mas muito difícil, mas eu não... Vamos lá ver, não vale a pena entrar em fatalismos e desistir, vale a pena continuar a fazer o que temos que fazer todos os dias, que é jornalismo. É ajudar as pessoas a decidir, é escrutinar. Não há uma bala de prata, há instrumentos, a tecnologia também nos dá instrumentos. E eu, aliás, acho que há um tema muito importante no jornalismo digital, mesmo para terminar, que é um tema que tem a ver com plataformas, tem a ver com capacidade de investimento. Conheci em alguns congressos internacionais de jornalismo realidades de jornais que têm rácios de developers, no fundo de pessoas para o desenvolvimento, que é de 3 jornalistas para 1 developer. A realidade portuguesa, infelizmente, não é essa. Ora, enfim, a seguir vai haver uma discussão com os CEOs e poderão falar de negócio e dessas dificuldades, mas há dificuldades e há barreiras e há problemas com a digitalização e com o que tu colocavas, e bem, mas também há instrumentos que nós temos. A Google, aliás, tem vários instrumentos disponíveis para os jornais e no caso até são gratuitos. Mas se houver capacidade de investimento, também podemos usar a tecnologia para combater isso. Sendo que, volto a dizer, não há uma bala de prata que amanhã nos resolva tudo e vamos conseguir acabar com a desinformação. Bernardo, como é que a Google consegue, nesta batalha, ajudar a combater a desinformação, sobretudo aquela... Eu penso que genericamente toda é má, mas a desinformação que pode até ser muito danosa e não servir, pelo contrário, de megafone, porque é relevante, porque de repente tornou-se viral aquela notícia, tornou-se viral aquele facto que nunca existiu, por acaso. Claro. Antes de mais nada, dizer que isto, como a Rita disse bem, não é um fenómeno novo. Mesmo dentro da tecnologia não é um fenómeno novo e qualquer pessoa que tenha um Gmail e vá à caixinha de spam, que se deu o trabalho de ir ao spam, vai ver que recebe 99 vezes mais spam do que recebe a correio normal. E nós andamos a filtrar spam desde que existe Gmail, ou seja, andamos a filtrar e-mails falsos ou danosos, etc. E dizer às pessoas, olhem para este e não para este, desde que existe Gmail. Portanto, nós estamos também noutra dimensão, como já aqui foi dito. Estamos numa dimensão em que um tweet, uma fotografia no Instagram, uma publicação no Facebook tem uma dimensão brutal, mais do que uma notícia num jornal por vezes. E pode ser, muitas vezes é errada e tem um efeito terrível. Claro. Mais uma vez, eu falo pelo Google e não falo pelas outras plataformas e o motor de busca é muito diferente de todas essas plataformas que acabou de enumerar. O mais próximo que temos, eventualmente, será o YouTube, que não sendo uma rede social, tem alguns desses componentes. O mais importante aqui, se calhar, voltando ao tema da curadoria, há bocado perguntava-me se o poder do algoritmo, e se o algoritmo deve decidir ou não decidir, a solução não está 100% algoritmo, nem está 100% manual, está em algo híbrido. E é um bocadinho aquilo que nós tentamos fazer no Google com o Showcase, que é o projeto que o António referia há pouco, por exemplo, que permite aos produtores de conteúdo noticioso terem a disponibilidade dos painéis. Já agora nós pagamos pelo licenciamento do que tiver dentro desse painel e são os órgãos de comunicação social que decidem o que é que vai parar esses painéis. Ou seja, é o próprio do ECO que decide todos os dias
quais são as notícias que acha mais relevantes para colocar naquele painel. E há, obviamente, uma componente também de algoritmo, decide quantos painéis mostrar, em que altura. Portanto, existe um componente híbrido entre a curadoria humana do editor e a própria da máquina, que decidem isso em conjunto. Eu acho que isso é, de facto, o futuro destas coisas. Em relação ao ponto do YouTube que eu estava a dizer há bocadinho, há 3 coisas principais que eu acho que nós fazemos e tendemos a fazer cada vez melhor. Não há algoritmos perfeitos, da mesma maneira que não há seres humanos perfeitos, isso nunca vai existir, até porque a internet está sempre a mudar. Mas é preciso ser super ágil a remover conteúdo. Primeiro, conteúdo nocivo, que viola claramente políticas, e isso nós tentamos fazer o máximo possível. Temos políticas brutais no que toca a remover conteúdo de ódio, discriminação racial, por aí fora. A segunda coisa que é preciso fazer é elevar o conteúdo que seja mais autoritário. Aquilo que eu falava há bocadinho. Não é necessariamente aquele conteúdo que está contra as políticas, não pode entrar a ponto final. Mas aquilo que seja com mais autoridade, pô-lo mais à frente, dar-lhe mais destaque. E o terceiro, e que nós usamos, porque se calhar demos menos valor como sociedade, mas é muito importante, é a parte de como gerimos a monetização e a remuneração de algum texto de conteúdo. Por exemplo, o Google decidiu, ao final do ano passado, a tirar toda a remuneração em artigos que questionassem as alterações climáticas e a fonte das alterações climáticas. Ou seja, não tirámos o conteúdo, porque esse conteúdo é legal, mas retiramos desse conteúdo o financiamento. Ou seja, reduzimos o incentivo para a criação de notícias que não fossem necessariamente de encontro ao que dizem as vozes das autoridades e que seja, provavelmente, contra os interesses da sociedade como um todo. Portanto, há estas 3 vertentes e eu acho que, jogando com esses 3 elementos da remoção, da elevação de conteúdo de autoridade e da remuneração, e conjugando isso com um elemento de curadoria humana, acho que o caminho é por aí. E já agora, uma questão prática, como é que se faz essa decisão e quem é que faz essa seleção? De qual delas? Ou seja, no momento em que acha que determinado artigo vai contra aquilo que é o standard, ou, por exemplo, um artigo que até pode ser a defender e a dizer que há alterações climáticas, mas está errado e tem algum interesse comercial, por exemplo. É difícil fazer isso. Estamos a falar do caso do YouTube ou do caso do Google? São respostas diferentes, mas na prática o conceito é basicamente o mesmo. No caso do YouTube existe sempre uma componente algorítmica primeiro, que revê o conteúdo e tenta entender se aquilo é legal ou não, e depois há uma componente de revisão humana, especialmente para aqueles que são mais cinzentos, e temos um exército de pessoas. Mas estamos já agora tem jornalistas entre essa equipa, já agora só por curiosidade. Nós contratamos muitos jornalistas, não conheço essa equipa pessoalmente, mas temos muitos jornalistas também contratados no Google. Rita Figueiras, como é que olha para este fenómeno da desinformação? Ao longo deste congresso, muitas pessoas falaram aqui cada vez mais, quer no negócio e também se aplica aos jornalistas, cada vez mais há uma tendência de acabar com o mediador, aquele que pode ver se uma notícia é verdadeira ou não e há um contacto mais direto entre um lado e o outro. Até que ponto é que a desinformação não está a afastar o jornalista deste papel? Bom, esta é uma questão, era um congresso inteiro, não é? Para discutir. Mas não temos tempo, temos exato, alguns minutos. Exato, não, mas é um ponto prévio importante dizer, não é? Que é uma questão extremamente complexa. Agora, a mediação jornalística, ela pode ter diminuído um bocadinho, digamos, o seu protagonismo, porque era a autoridade considerada, a sociedade reconhecia como a autoridade para decidir aquilo que seria importante todos nós sabermos, não é? E essa autoridade passou a ser partilhada. E nessa medida há novos intermediários, não é? Porque não deixou de haver mediação. Ela transferiu-se, foi para outros mediadores. Portanto, é uma espécie de desintermediação que deu uma reintermediação, enfim, estes 2 grandes palavrões aqui para usar. Agora, aqui a questão também que me parece que se coloca, e esta é muito importante, a questão de retirar a dimensão do negócio, porque é uma indústria, a desinformação é uma indústria e tem esta dimensão de negócio. O destaque, dar maior destaque à informação que seja verdadeira é importante, porque um dos critérios que muitas pessoas dizem que reconhecem como, que podem confiar numa determinada notícia, é de facto se ela estiver em grande destaque no Google News. Isso funciona como um critério de avaliação de credibilidade
da informação. E, portanto, isso também é outra questão importante. Agora, há aqui uma outra dimensão que não vem da tecnologia, mas que se reflete na tecnologia, só enunciar, que é a outra dimensão da indústria da desinformação, que não tem o lado do negócio, tem o lado ideológico, não é? E introduziu novos problemas ao jornalismo, que é quando as vozes da autoridade política, nomeadamente, são elas produtoras de desinformação. Porque não há mediador. Não, mas quando os próprios estão a fazer conferências de imprensa e há vários políticos internacionais que poderíamos nomear, que são os próprios produtores de desinformação. E isso coloca que é um problema social que se reflete depois tecnologicamente, não é? Mas aí haverá um jornalista para descodificar, questionar e expor, se for Sim, caso pode ter que não podemos abdicar do nosso papel, não é? Com certeza. Não, eu não digo isso. Eu estou só a dizer que há aqui outras dimensões de camada que tornam mais difíceis este processo, porque a outra coisa que a tecnologia trouxe foi a possibilidade destes políticos falarem diretamente com os seus seguidores, não é? Twitter, por exemplo, ou de qualquer outra coisa. Exatamente, o Twitter, e não é só o Twitter, o TikTok também tem cada vez mais essa função e introduziu aqui, de facto, esse problema. Agora, a grande questão aqui de fundo, e de facto há problemas sociais que não têm soluções tecnológicas, isto também é importante dizer numa conferência de tecnologia, não é? Que não tem, que é a desconfiança do jornalismo que existe, é real e a desinformação alimenta essa desconfiança, ela está profundamente relacionada com a desconfiança na política. E, portanto, quanto maior for a desconfiança na política, e nós sabemos que ela é crescente, maior é a erosão também da credibilidade do jornalismo, estão ambas diretamente relacionadas entre si e alimentam-se mutuamente para o sentido positivo e para o negativo. Portanto, sempre que as pessoas podem não acreditar na informação falsa que esteja na desinformação, mas acreditam no valor nela subjacente, que é a informação em mim pode ser mentira, mas está lá um valor subjacente em que as pessoas acreditam, nem que seja para dizer, veem como os políticos são todos corruptos, veem como os políticos não são de confiança. Portanto, alimenta um sistema e que mesmo que se diga que aquela informação não é verdadeira, se há uma crença efetiva que de facto a política é feita de corruptos, conhecemos todas as questões que estão aí associadas, não tende a dissuadir essas pessoas. E esta é uma questão de fundo. Sim. Por isso é que eu dizia que há problemas sociais que não têm soluções tecnológicas, mas a tecnologia pode ajudar, com certeza. O Bernardo quer talvez interpelá-lo sobre isso para continuarmos. Eu acho que a Rita tem toda a razão e eu acho que isto introduz, acho que tocamos nisto muito de leve, que é a ideia da literacia mediática, a ideia de que as pessoas não nascem ensinadas de como ler notícias ou como digerir conteúdo e que é preciso fazer algum trabalho educativo, tal como o próprio sistema educativo constrói a sociedade numa série de outras áreas, é preciso construir também a ideia de literacia mediática. Muitas vezes já vamos tarde, e algo nesta geração mais nova, se calhar até já vamos um bocadinho tarde. Mas há equipas e projetos giros em Portugal sobre isto. A própria Associação Portuguesa de Imprensa tem um projeto que é o Media Veritas, que é tanto para crianças como para idosos, ajudar a construir essa literacia mediática, que o Google apoia. A Fundação Gulbenkian tem um projeto a nível europeu de literacia mediática, que o Google também apoiou com 25 milhões de euros e que eu acho que é preciso fazermos mais disto e se calhar a nível do próprio Ministério da Educação. Deixar só a Rita concluir para o António fechar também o debate. Só uma última ideia. Já agora, nesse contexto, e só para recentrar no debate, essa desconfiança em relação ao político e ao jornalista, mas curiosamente a percepção que muita gente tem é que não há essa desconfiança em relação a redes sociais. Lá está a facilidade de acreditar em algo que é mentira e a desconfiança de um político ou de um jornalista, independentemente da responsabilidade que tenhamos para essa desconfiança ter surgido. A questão é que há aqui um grande paradoxo no uso, é que todos nós, hoje em dia, para sermos cidadãos competentes, é impossível desligarmos da tecnologia, independentemente de como pensamos sobre ela. E há aqui esta questão, que ela é real. E, por outro lado, cada vez mais também há este paradoxo que é, as pessoas podem até não confiar absolutamente nas redes sociais, mas as redes sociais recompensam com o contacto com as pessoas, manterem contacto com as pessoas que gostam. É muito fácil encontrar informação que se procura, nem que seja sobre a meteorologia, que é um dos usos maiores que as pessoas fazem da internet, é procurar questões sobre a meteorologia, viagens, compras, o que seja. Portanto, a utilidade, a recompensa psicológica e social na manutenção dos laços, tudo isso na balança, as pessoas sentem-se recompensadas, mesmo que depois tenham alguma desconfiança e a informação que recebam sobre todos os escândalos do Facebook, do Twitter e tudo, na balança as pessoas preferem as vantagens.
Bom, para terminarmos, António, até porque temos que olhar para o futuro, isto chega, e temos um minuto, forward. Futuro no minuto. O futuro no minuto. Aliás, foi dito neste congresso que o futuro é agora. Não podemos olhar para o futuro e temos uma pandemia e temos uma guerra. E demora mais tempo a fazer esta pergunta, ou que está a consumir muito do tempo da tua resposta. A minha pergunta é até que ponto é que o fact-check, que muitos jornalistas estão a fazer, poderá ser a arma do futuro para combater também esta desinformação? É mais uma arma, não é a única. É uma arma importante. Sempre fizemos também. Sempre fizemos. Mas agora talvez de uma forma mais... Sim, e lá está. desinformação. E a tecnologia ajuda a fazê-lo de forma mais rápida. Eu volto a sublinhar. Depois disso parece que saímos todos aqui muito negativistas sobre o papel do jornalismo, nomeadamente do jornalismo digital. Eu não tenho nada essa visão. Acho que temos, para não usar o eufemismo, desafios, problemas pela frente. Acho que a realidade portuguesa é muito diferente de outras realidades onde a literacia digital e até, digamos, e as condições económicas são muito diferentes, mas de qualquer forma eu sublinho que é importante que o jornalismo e as marcas de informação façam o seu trabalho para se afirmarem. Não é um caminho que vai, não é um processo que vai terminar amanhã, nem nos próximos 48 segundos, mas é assim, dia a dia que se conquistam leitores, olhando, não dependendo das plataformas, seja do Google ou sobretudo das redes sociais, como a fonte exclusiva digamos, de encaminhamento de leitores, mas fazendo o seu trabalho e olhando para todas estas plataformas, de facto de forma diferente, eu devo sublinhar, mas olhando para estas plataformas como complemento à forma como nós podemos chegar aos nossos leitores. António, só para terminar, também durante muito tempo as pessoas habituaram-se a ter notícias quase gratuitamente e olham para o jornalismo digital como de borla. Não é de borla, custa dinheiro, o bom jornalismo custa muito dinheiro. Sim. Essa tendência, essa cultura está a mudar, as pessoas estão cada vez mais dispostas a pagar. Com a pandemia houve uma alteração ou não? Estão a mudar. O processo obviamente não decorre apenas da vontade de pagar, mas das condições para pagar e o contexto económico e social, que também leva esta desconfiança sobre os políticos e sobre os jornalistas, também obviamente coloca uma barreira à capacidade de pagar. Quando o Governo fez aquele programa bondoso de apoio aos jornalistas, não faço processo de intenção sobre as intenções, sobre o alcance daquilo, tinha um objetivo anunciado de apoiar os jornais e os jornalistas. Eu deixo aqui publicamente uma sugestão, em vez de darem dinheiro diretamente aos jornais, subsidiem fiscalmente os leitores e eles que escolham a melhor informação. Muito bem, fica a sugestão. Obrigado aos três, foi um prazer estar a falar de jornalismo e depois do jornalismo digital.